As informações que nós temos de bastidores é que há, claro, obviamente, de muito tempo a gente já percebe que essa busca por apoio das lideranças evangélicas, ela é uma constante em cada eleição, em função do eleitorado evangélico, em função da influência que esses líderes religiosos têm também nas escolhas eleitorais dessas pessoas que frequentam as igrejas. Não são todas, claramente são uma regra, não é geral. Nós conhecemos vários evangélicos que têm um pensamento próprio e muito crítico em relação a essas posturas de lideranças. Conheço várias pessoas assim, mas a gente sabe que no meio político há todas essas posturas por busca de apoio dessas lideranças evangélicas. E acontece que dentro desse grupo maior que envolve a liderança do Coronel Menezes, aqui representando o presidente Bolsonaro, eles consideram que furaram alguns bloqueios que havia de muita ligação desses grupos evangélicos localmente com políticos tradicionais locais. O presidente conseguiu atrair para o entorno dele e, portanto, para os apoiados dele, essa influência dessas lideranças evangélicas. A citar Renê Terra Nova, da Igreja da Restauração, todo mundo sabe da proximidade que ele tem nas agendas do presidente aqui em Manaus e também dele lá em Brasília, né, com o presidente. Bom, nós temos aí a igreja chamada Igreja Aliança, que é uma igreja enorme que tem lá no Santo Antônio, que tem como liderança o pastor Teté, e ele é visto como alguém que está agora muito mais próximo desse grupo do presidente Bolsonaro e também do Coronel Menezes. E uma terceira liderança, que é das maiores que a gente considera, que eu peço sua ajuda para não cometer nenhum erro, que é uma igreja que tem uma sigla de 4 letras. Fez, inclusive, um evento grandioso agora, recentemente, lá no Estúdio 5. Me ajude, por favor, Jenny. IDPB, a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Fez um evento no dia 29 de julho, no Estúdio 5. Muito bem. Essa também é considerada uma das grandes forças evangélicas que está no entorno do presidente Bolsonaro e, portanto, dos seus apoiadores, que é o Menezes, se afastando um pouco mais, na visão deles, dessas lideranças locais. Uma outra igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus, que sempre a gente falou que sempre tradicionalmente estava ligada a outros políticos, hoje apareceu na configuração do palanque do presidente Bolsonaro aqui, do Wilson Lima, sendo que o Silas Câmara, uma das representações políticas, né, da atuação política dessa igreja, ele declarou várias vezes em entrevista que apoiava outro candidato, mas no momento do fechamento da composição, a igreja ficou no entorno do presidente Bolsonaro. Então, veja, ele demonstrou um certo constrangimento lá na convenção, né, subiu no palanque. Mas esses pastores, nos bastidores, as informações que se tem é que eles estão mais próximos dessas representações do presidente Bolsonaro Amazonas e dos políticos daqui. E aí a gente cita, né, nesse momento, nesse contexto da briga, o Davi Almeida. Essa é a leitura que eles têm. Bom, mas o que eu consigo ver como jornalista é que há uma disputa, sim, por um segmento que é muito importante já de várias eleições e nessa eleição também. Isso ajuda a gente a entender um pouco melhor o grau dessa guerra santa, né, que se estabeleceu entre essas duas figuras. Esse cenário ele já estava um pouco claro na Marcha para Jesus, né? Que teve aqui em Manaus, já tinha ali alguns sinais, né, das lideranças religiosas. Então, exatamente, a gente tem que, a gente percebeu isso, o Davi Almeida participou do evento naquele momento, mas conseguiu se sair muito bem no domínio do público, mas a gente vê que volta e meia, nem sempre é um cenário consolidado, mas ele vai mudando, né? As intenções políticas e as aproximações políticas também dessas igrejas mudam a cada eleição, por isso que é sempre essa disputa por eles, né? É importante também que eles estejam aí à disposição desse espaço de negociação também, de apoio, negociação de apoio político. É importante porque os valoriza também, mas definitivamente é algo que é considerado um valor muito grande numa disputa eleitoral. E que nesse momento, em função de toda a posição que o presidente da República ocupa, ele consegue atrair com muito mais força, até
pauta dele, né, pela linha dele, como ele se apresenta para essa população que, embora não agrade a todos os cristãos, mas agrada as lideranças evangélicas que têm essa influência, né, no momento de eleição.